Olá, amada igreja. Como é bom poder transmitir mais uma vez a palavra para vocês. Tanta coisa aconteceu nesta semana em que passou. Informações em que a gente muitas vezes fica assim, pensando onde, quando e como fazer. E uma das coisas em que nos faz refletir em relação a como nos proteger e como nós podemos proteger a nossa mente da ignorância ou da falta de conhecimento. O conhecimento em que nós adquirimos realmente é algo em que nós devemos levar em consideração. Tantas informações em que chegam até nós, quais delas são informações que realmente valem a pena ser observada e a ser seguida? Olhando para tudo isso, observando cada passo em que está sendo dado no Brasil ou no mundo ou em qualquer outro lugar, talvez até na sua igreja ou no município, você pode até tentar entender, mas muitas vezes fica aquela dúvida: será que realmente é assim como eu imaginei? Qual deve ser a minha reação em relação a isso? Como devemos proceder? Qual é o procedimento agora? Observando um pouco a história, podemos relatar de que todos os movimentos feitos aqui dentro de nosso país não partiu do povo, não partiu da igreja, partiu de pessoas com interesses próprios. E até hoje se encontra assim. Governantes podem levar o povo de Deus a pecar contra Deus? O que a Bíblia diz a respeito disso? Podemos observar na história de que muitos líderes, considerados líderes bons, que no decorrer da história, do andar da história, se corromperam por causa do poder, por causa da ganância ou qualquer outra coisa parecida a isso. Um deles é Joseph Stalin, um dos homens em que mais matou pessoas inocentes na história, mais até mesmo do que Hitler. Ele falou algo em que me fez refletir e que me faz refletir até hoje em relação a alguns posicionamentos de nossos governantes, ministros. Hoje nós podemos observar de que muitos de nossos governantes ocultam a verdadeira face e o verdadeiro interesse em relação àquilo em que vai ser para o futuro de nosso país. Joseph Stalin, ele falou o seguinte: quem vota e como vota não conta nada. Quem conta os votos é que realmente importa. Ou seja, você e eu não contamos nada, não valemos nada para nada perante o governo, perante os próprios políticos corruptos. Não valemos nada. Nós, como brasileiros, realmente não temos valor porque não reivindicamos daquilo em que nos interessa, colocamos pessoas para reivindicar por nós. Stalin também disse de que se controlarmos a comida do povo, controlamos o povo e ainda vão ficar agradecidos pelo pouco em que damos. Veja a mentalidade medíocre. Nós temos governadores hoje, governantes em que pensam da mesma forma que Stalin e que não se importam com você, comigo, com tua família, com minha família ou com qualquer um em que está à nossa volta. São pessoas em que deveriam nos representar e não representam. E se nós observamos isso, podemos olhar de que o povo de Israel também teve governantes corruptos, governantes com interesses próprios. Mas o que resultou de tudo isso? Onde isso foi parar? Em Oséias capítulo 4, versículo 1 a 8, lá nos fala um pouco a respeito daquilo em que o povo de Israel sofreu por ouvir pessoas corruptas, por ouvir governantes corruptos. Pagaram o preço de não se manifestarem contra o pecado. Lá diz o seguinte: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vêem maldição, mentiras, assassinatos, roubos e mais roubos, adultério e mais adultério. Ultrapassaram todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar estão morrendo, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusações, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe,
Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Parece os tempos em que nós hoje vivemos, não é verdade? Parece que nós estamos vivendo exatamente no tempo em que Oséias viveu, onde o amor e a fidelidade para com Deus desapareceram. Parece que não tem mais nada o que fazer. Parece que nós estamos exatamente no mesmo período em que o povo de Israel se encontrava naquele momento. E nós, como um povo brasileiro, podemos observar que cada vez mais sacerdotes e profetas estão se levantando, mas o pecado ainda continua entre nós. Não se diminuiu os roubos, os assassinatos, nada disso diminuiu. Isso me faz pensar de que realmente não estamos sendo relevantes naquilo em que nós estamos fazendo ou pregando. Quando podemos refletir sobre isso, devemos olhar e devemos ver de que as estatísticas realmente não estão de acordo com a realidade em que vivemos. A realidade é de que se nós somos em mais números de evangélicos, nós deveríamos ao menos ter uma diferença social e uma diferença na criminalidade, nos assassinatos, nos roubos. Nós devíamos ver essa diferença, deveríamos ver estas coisas caírem, diminuírem, mas não o vemos. Por que será? Talvez porque nossos sacerdotes, profetas e pastores tenham se corrompido junto com a sociedade política ou a sociedade à sua volta. Tenham olhado para si mesmos e não para aqueles em que deveriam cuidar. Tenha andado assim como se encontra lá em Isaías capítulo 56, versículo 10 a 11, onde lá Deus acusa as sentinelas de Israel de que estão dormindo, cochilando, são como cães em que estão dormindo, em que não latem avisando do perigo. Estão ali simplesmente deitados, engordando, e não estão nem um pouco interessados em trazer à sociedade realmente o alerta a respeito do perigo em que os cercam. Lobos estão à espreita, tentando matar, destruir, roubar, tirar aquilo em que realmente é importante para a sociedade e para o povo, principalmente para o povo de Deus, que é a fé, a esperança e o amor ligados em Cristo Jesus. Quando observamos Isaías capítulo 62, versículo 6, seus vigias, seus líderes espirituais se encontravam dormindo e não alertavam o povo de Israel a respeito daquilo em que estava acontecendo. E Israel começara a cair em pecado, sendo enganados pelos próprios líderes em que deveriam alertar o povo a respeito dos perigos de deixar a fé em Deus de lado. Para que nós possamos cumprir com aquilo em que o Senhor tem dado a nós, nós precisamos sim estar sempre atentos, observando a palavra do Senhor, tendo em mente de que o Senhor é aquele em que olha por nós, nos guarda e nos dá a segurança em que nós precisamos para continuar nesta vida tão difícil. E quando observamos a mídia e tudo o que está acontecendo, devemos levar a luz de Cristo Jesus. Devemos levar isso perante a palavra do Senhor e comparar para ver quem realmente importa. E o que realmente importa neste momento? Se temos um líder eleito e o elegemos, sendo algo impossível lá naquele momento, e mesmo assim sendo eleito, é porque Deus quer fazer algo, é porque Deus quer nos dar a oportunidade de realmente batermos no peito e dizermos: nós cremos no Senhor, nós cremos em Cristo Jesus e nós queremos fazer a diferença, não importa onde estamos. E nós, como cristãos, não queremos estar voltados aos nossos próprios interesses, mas ao interesse do povo de Deus. Ver todo o povo usufruir do reino de Deus, ter o reino de Deus como base sobre a qual nós devemos desfrutar e trabalhar.
Na vida, não temos outra opção. Essa é a única opção em que nos resta. Em seguirmos a Deus, termos Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. Alguns têm como Deus da sua vida o dinheiro, outros o poder, outros a riqueza, mas nós temos como Rei dos Reis da nossa vida o Senhor Jesus Cristo. E é esta bandeira em que devemos levantar. E que o povo brasileiro, a Igreja do Senhor e toda a nação possa olhar para Deus, para Cristo Jesus, com amor e da mesma forma em que o Senhor nos olha e nos vê, com amor, com graça e com misericórdia. Que o Senhor Jesus resplandeça em tua vida, em minha vida, para que juntos possamos fazer a diferença a essa nação. Que Deus te abençoe. Amém.